Olá pessoal, bom dia. Hoje, dia 27 de novembro de 2025, eu queria trazer um pouco da minha análise e reflexão sobre o atual contexto sociopolítico em que está inserido aqueles que se colocam como amantes e preservador das manifestações culturais com animais em nosso país. Nessa minha análise eu quero trazer um fato bastante importante para que vocês se apropriem dessas informações. Em 1895 surge no Brasil a primeira entidade de proteção animal. E é importante a gente dizer que nós não somos contra essas entidades, até porque temos em Sergipe uma associação que protege uma espécie que não é medida pela mesma régua desses ambientalistas, que se colocam como padrão em nossa sociedade e que toda e qualquer manifestação cultural que não possa ser medida com a mesma régua dos mesmos, eles querem abolir. Então, em 1895 surge a UIPA, União Internacional de Proteção Animal no Brasil. A capacidade de articulação desses grupos, senhores, é tão grande que em 10 de setembro de 1924, na presidência de Arthur Bernardes, surge o primeiro decreto de regulamentação das casas de espetáculo no Brasil. Diante dos meus estudos, o que é que eu chego à conclusão? De que, a partir desse momento, as ferramentas da engenharia social já começavam a ser implantadas em nosso país. E essa regulamentação das casas de espetáculo não tinha como principal objetivo organizar os espaços. Muito pelo contrário, era impor um grau de dificuldade para que as pessoas perdessem o gosto pela manutenção daquelas tradições. Então, o grau de dificuldade com regulamentação, com licença, com alvará, cria um sentimento de impotência nos praticantes e faz com que, a longo prazo, as pessoas vão perdendo o gosto em decorrência da dificuldade. Então surge o primeiro decreto, o decreto 16.590, de 10 de setembro de 24. Em 1934, senhores, isso é um dado histórico, eu posso trazer e fazer referência. Em 1934, com a criação do decreto Juarez Távora, que proibia e criminalizava alguns espetáculos, quem criou literalmente esse texto foram os diretores dessa UIPA, João Caiafa e Antônio Vidal. Isso estava lá no portal da própria UIPA. Eles faziam questão de mencionar que esse decreto foi uma criação dos seus diretores. Isso demonstra o quanto esses grupos são organizados, o quanto eles têm articulação política. E observem que é um grupo que se expandiu. Hoje existe no Brasil várias ONGs de proteção à causa animal, que são seletivas, é importante frisar, porque, como eu mencionei, toda e qualquer manifestação ou defesa de animal que não seja medido pela régua dos mesmos deve ser excluído desse guarda-chuva de proteção jurídica. Então, pessoal, esse grupo vem se articulando há muitos anos. Culminou com o decreto de 34, porque esse decreto, juridicamente, ele é mais forte do que o artigo 32 da Lei 9.605, que trata da questão dos crimes ambientais no Brasil. Pessoal, observem o quanto a história nos apresenta o caminhar destes grupos. E aí eu faço a seguinte pergunta: nós não encontramos registros históricos fortes, robustos, que demonstrem que os amantes das tradições no Brasil fizeram a mesma caminhada enfrentando esses grupos. Muito pelo contrário, permitiram que eles fossem avançando e só depois de prejudicado é que os amantes das tradições procuravam agir, ou seja, assumiram a condição de caça. Em 1961 surge o decreto 50.620 de 18 de maio, o decreto conhecido como Jânio Quadros. Esse decreto dura pouco, por quê? Porque em 62 surge o decreto 1233 de 22 de junho, que é onde Tancredo Neves revoga o decreto 62 de Jânio Quadros. A partir daí, senhores, existe uma mobilização no universo político para tentar promover segurança jurídica
as manifestações culturais com animais nos espaços de seleção para reprodutores. Mas foi uma luta que não resultou em algo efetivo, e isso denota que no universo político não tivemos a força necessária para criar uma lei assegurando as manifestações culturais no Brasil. Em 98, cria-se a Lei dos Crimes Ambientais e, em particular, o artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, exóticos, domésticos, domesticados, crime, responsabilidade de 3 meses a 1 ano, mais multa. Observe que esses grupos se mobilizam e, de fato, criam impedimentos efetivos. A gente precisa levar em consideração que tudo que foi construído contrário às manifestações culturais com animais no Brasil foi construído de forma pensada, inteligente e com adesão. E o que nós, criadores, amantes das tradições com animais, estamos criando neste momento? Senhores, hoje existe um braço forte da causa animal no Brasil, que é a UVB, a União dos Vereadores do Brasil. Essa entidade, ela tem vários vereadores que apresentam pautas levando em consideração o direito animal, mas o direito animal seletivo. E eu pergunto, quantos vereadores no Brasil, eleito pela pauta das tradições, eleito pela pauta da manutenção, da preservação das manifestações culturais com animais no Brasil, fazem algum trabalho efetivo? Eu desconheço. Como é que vocês acham que a gente vai avançar com a manutenção das tradições com animais sem representatividade no universo político? É impossível, senhores, por 2 motivos. Toda e qualquer proteção jurídica tem que passar pela Casa Legislativa e tem que ter apoio da opinião pública. A questão dos ambientalistas no Brasil, ela é tão forte, por quê? Porque elas alcançaram credibilidade perante a opinião pública e se mobilizaram para se fortalecer no universo político. Nós não temos nenhum desses 2 pontos que para os ambientalistas são importantes. Então é importante a gente se conscientizar que a luta vem desde 1924, com o decreto no governo de Arthur Bernardes, passa pelo decreto Juarez Távora de 34, culmina no conflito do de 62 com Jânio Quadros e a revogação com Tancredo, ascende em 98 com a Lei 9.605. Para vocês verem o quanto o galismo era forte no passado, por isso que houve esses decretos que buscou combater, que eu trago um registro histórico aqui. A cidade de Torres, no estado do Rio Grande do Sul, criou a Lei número 51, de 4 de março de 1949. E hoje, no Rio Grande do Sul, não existe nenhuma lei de proteção ao galismo. Até a criação das aves lá corre sérios riscos. Por quê? Porque a legislação, ela é muito cobrada no tocante ao controle da criação de animais. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina são grandes exportadores de aves de corte. Galinha de granja, né? Então, para você fazer deslocamento com animal lá, você tem que estar munido do GTA, porque existe uma fiscalização de fato preocupada com um surto de doença que possa comprometer esse grande parque avícola nacional. Mas tudo isso aconteceu, senhores, por quê? Porque, de fato, os galistas de lá foram omissos. Lá existia grandes criadores com produções de obras literárias, com música, com espaços de folclore envolvendo esse animal, mas ficou restrito ao grupo de criadores. Não se estendeu para o universo político, por isso que hoje não existe força nenhuma do galismo no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Por quê? Porque a pauta ambientalista lá
ganhou corpo e tem representatividade política. Então, senhores, fica aí uma observação para que aqueles que desejam buscar algum tipo de proteção, primeiro tem que pensar em como os criadores, os amantes das tradições precisam se organizar.